Boa noite, irmãos, com Jesus, nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo possa entrar em nossos corações e continuar nos abençoando. Graças seja a Deus, fomos abençoados através dos hinos, através da voz do profeta, e agora nós vamos ser abençoados através da palavra e no encerramento através da oração. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler aqui a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para ler a palavra de Deus, com reverência à palavra de Deus. Nós vamos todos colocar de pé. Amém? Então, Mateus 25, começando de novo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, nessa noite na sua santa e augusta presença, ó Pai. E nós cremos na sua palavra, cremos, Senhor, na oração. Nós cremos em tudo, Senhor, a que a sua palavra tem nos prometido. Nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos nenhuma sabedoria, nós não temos, ó Senhor, absolutamente nada no natural, mas nós temos a sua palavra e nós cremos na sua sabedoria e cremos que o Senhor pode falar conosco, ó Pai. Ajuda-nos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças seja a Deus. A leitura da palavra, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia para ler, é a boca de Deus falando conosco. E nós, da mensagem, até mesmo nas denominações, quando vamos ler a Bíblia, ao iniciar o culto, toda a igreja já sabe, tem esse conhecimento que tem que se colocar de pé com reverência à palavra. Amém? É
É isso mesmo, é como hastear a bandeira. Vamos ler a Bíblia para começar o culto, a leitura oficial. Nem precisa pedir, a igreja se coloca de pé, amém? Com reverência à leitura da palavra. Mas nós lemos esse capítulo, essa porção do capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante, isso aqui nos dá uma grande firmeza nisso que nós temos lido. Aqui no versículo 10, diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta. Então esse preparamento era ter o azeite nas suas lâmpadas, porque todas as 10 virgens tinham as lâmpadas, e todas eram virgens, mas tinha uma diferença, que as virgens prudentes tinham azeite nas lâmpadas, e as loucas não tinham azeite. E o profeta de Deus nos ensina, e até mesmo dentro da palavra nós temos esse ensinamento, que o azeite representa o quê? O Espírito Santo. Então esse preparamento, estavam preparadas para o encontro do noivo, era o Espírito Santo. Para estar preparados para o arrebatamento, é nós nos preencher do Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande nesses últimos dias que nós estamos vivendo, de nós buscar o Espírito Santo, encher nossas lâmpadas com o Espírito Santo. Porque o que adiantaria ter uma lâmpada se não tem o azeite nela? Continuaria nas trevas, continuaria no escuro. Mas quando se coloca o azeite, você bota fogo e o pavio acende. Mas sem o azeite ela continua apagada. Por isso, há essa grande necessidade da igreja, de cada um de nós, individualmente, cada um de nós, individualmente, buscar esse preenchimento com o Espírito Santo. Buscar a nos encher desse azeite, para estar preparado para aquele dia, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a igreja possa estar cheia do azeite. Amém. Para não acontecer o que aconteceu com essas virgens loucas que não tinham azeite. Vindo o Senhor, meia-noite, ouve-se aquele clamor, aquele grito: eis o noivo, e elas estavam despreparadas. Elas não tinham o azeite, elas não tinham o Espírito Santo. E quando elas foram orar, buscar o Espírito Santo, o noivo levou aquelas virgens que tinham o Espírito Santo e fechou-se a porta. Daí é tarde, é muito tarde. As 10 virgens, o profeta de Deus diz aqui na mensagem das 10 virgens. Agora, uma virgem louca, uma virgem prudente, e uma virgem prudente com azeite em suas lâmpadas. Agora, de repente vem um clamor: eis, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Bem assim, sabe, você não está esperando. À meia-noite, nós estamos vivendo na hora da meia-noite agora, na hora da escuridão espiritual. Há uma grande escuridão nos tempos que nós estamos vivendo. Sai-lhe ao encontro, e elas despertaram, todas elas. Mas quando o fizeram,
Estas podiam entrar porque tinham azeite em suas lâmpadas. Esta era a diferença. Então há uma grande diferença: aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo. Aquelas não podiam entrar. Parágrafo 173 das 10 virgens. Aquelas não podiam entrar, uma vez que ali não havia nenhum azeite em suas lâmpadas. Elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Aí já era tarde. Na hora que elas foram orar para receber o Espírito Santo, já era tarde. Mas, enquanto elas estavam fora, tudo terminou. Tudo terminou. Enquanto elas foram buscar o Espírito Santo. Então, nós temos que ler a Bíblia e saber que nós estamos vivendo numa hora que temos que buscar o Espírito Santo para nós subir no arrebatamento. O profeta de Deus chega a dizer que ninguém vai num arrebatamento sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é coisa maravilhosa. Olha aqui na mensagem o que é o Espírito Santo. Vamos prestar bem atenção para vocês verem. No parágrafo 61. Quem é o Espírito Santo? A pergunta. O profeta vem e ele responde: é um advogado. O Espírito Santo é um advogado. O que é um advogado? O que faz e advoga. Ele tem misericórdia. Ele se coloca em seu lugar. Ele faz as coisas que você não pode fazer. Tudo isso o Espírito Santo faz em nós. É uma propiciação por seus pecados. Ele é a sua justiça. Ele é a sua cura. Ele é a sua vida. Ele é a sua ressurreição. Ele é tudo que Deus tem para você. Ele é um advogado. Então, sem esse Espírito Santo, nós perdemos tudo estes benefícios que estão aqui. Então, há uma grande necessidade, irmãos. Tem que haver. O profeta de Deus pregou a mensagem desespero. Eu creio que esse desespero, essa mensagem que o profeta de Deus pregou, a mensagem desespero, é para entrar em contato com a palavra e buscar o Espírito Santo enquanto há tempo. Nos preencher do Espírito Santo, nos preencher do azeite enquanto é tempo. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Profeta de Deus da mensagem, o sinal. Se vocês lerem bem no começo da mensagem, o profeta cita Êxodo, capítulo 12, aonde ali foi colocado o sangue lá nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse e matasse a todos aqueles que não tinham o sangue nos umbrais das portas, tinha que matar aquele cordeiro macho, tinha que comer todo o cordeiro, mas todo o cordeiro tinha que ser assado na brasa, ser comido, e o sangue ser colocado no umbral das portas, como um sinal, para que quando o anjo viesse e passasse, aquele povo, aquela família que estava ali dentro
daquela casa, onde tinha aquele sinal na porta, ele estava protegido de tudo mal. Era uma proteção para aquele povo. E se não tivesse o sangue nos umbrais das portas, eles eram mortos, um a um, sem piedade. E o profeta de Deus vem que agora o sinal já não é mais o sangue de bode. Agora o sinal na vida do cristão, na vida do povo de Deus, do povo que crê na palavra, é o Espírito Santo. Este é o sinal que te livra, este é o sinal que te guarda, este é o sinal que te protege, que nos protege a todos nós. Por isso, há uma grande necessidade desse preenchimento com o Espírito Santo. Este é o sinal. Você só está protegido com este sinal. Aquela prostituta Raabe, quando foi derrotado ali, foi aquela guerra, aquele povo, Josué foi em Jericó para destruir ali, com a ordem de Deus, sob o comando de Deus, para destruir Jericó. A prostituta que tinha ali acolhido aqueles espias, que tinha feito algo em benefício dos espias, aqueles espias, em gratificação, eles disseram para ela: se você colocar um sinal aí na sua porta, esse cordão vermelho, que era o sangue representando, a cor vermelha representa o sangue, esse cordão vermelho será um sinal. E se você entrar dentro da sua casa com sua família, e quando tudo for destruído, Deus vai proteger, a sua casa não será destruída, você estará protegida aí dentro. Coloque o sinal. Você quer ser bem-aventurado? Nós temos que colocar o sinal é o Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo nós estamos desprotegidos. Nós estamos à mercê de Satanás sem o Espírito Santo. E aquela prostituta, mesmo sendo uma prostituta, irmãos, por isso nós não devemos apontar o dedo para ninguém. Para um ladrão na rua, nós não podemos fazer isso. Para uma prostituta, um maconheiro, um drogado, nós não podemos fazer isto. Porque o povo lá estava jogando pedra naquela mulher, aquela mulher era isso, aquela mulher era aquilo, mas ela tinha o sinal na sua vida, ela reconhecia que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, estava no comando daquele povo. E veio a destruição e a casa de Raabe ficou intacta. Mas quem protegeu isto? Foi Deus. Através daquele sinal que ela colocou em sua janela. Irmãos, o grande sinal é o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem, o sinal, parágrafo 93. O profeta de Deus diz assim, foi o cordeiro no decorrer de tudo. Foi o cordeiro no tempo de Lutero, foi o cordeiro no tempo de Wesley, porém agora o tempo do sinal, que cada casa tem que estar aberta, coberta pelo sinal. É por isso que às vezes nós vemos casas, lares sendo destruídos. O demônio entra dentro dos lares, desmancha, faz aquela bagunça nos lares, porque o objetivo de Satanás é isso. Ele veio para matar, para roubar, para destruir vidas, lares, por falta do sinal, por falta do Espírito Santo. Cada casa de Deus
Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm de estar coberto pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E por meio de um Espírito, somos todos batizados nesse sinal. E nós tornamos parte dele. Porque Deus disse: vendo eu este sinal exposto, passarei por cima de vós. E ora estamos vivendo agora. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Não faz nada, não acontece nada. Tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Torna-se um, e também a noiva, nós como parte da noiva, e Cristo torna-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Recorde, fiz o primeiro tratado em Teófilo acerca de que Jesus começou a fazer e continua a fazer. A sua morte não deteve. Não, Senhor, ele voltou. Não uma terceira pessoa, não. Mas a mesma pessoa voltou em forma do Espírito Santo, e para continuar a obra, e continua, disse o livro de Atos. Não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o sinal, esse é o indicativo, diz o profeta. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo desde o ventre de sua mãe, e ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Vê? E falaram com eles, e souberam que eles eram homens sem letras e indultos, mas eles observaram que eles haviam estado com Jesus. Veja, o sinal estava exposto. Veja, o que eu tenho, vendo um pobre irmão caído ali, aleijado, deformado e tudo. E a mesma vida que estava em Cristo estava neles. O que tenho, eu em meu nome expulsareis demônio. Não eu expulsarei, vós expulsareis. Se disserdes a este monte, não se eu disser, é se vós disser a esse monte, se vós disseres a este monte, irmão, a hora daquele sinal ser exposto. É hora daquele sinal ser exposto. Não pode passar desta hora. É hora de nós buscar esse Espírito Santo. É hora de nós buscar esse preenchimento com o Espírito Santo. É hora de nós ser abençoados cada vez mais. É o único que pode nos abençoar, é quando nós estivermos cheios dele. E esse buscar o Espírito Santo é vida vivida. É nós procurar mais estar em contato com Deus, em contato com a palavra.
Ó, irmão, é hora daquele sinal ser exposto. É a hora daquele sinal ser exposto, está próximo. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Estamos mesmo muito perto. Temos trazido toda a classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. Agora, aqui voltamos para que a igreja tem de fazer. O sinal tem que ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Amém. Aleluia. Agora o Espírito Santo é o sinal da parte de Deus para te proteger, para me proteger. Aleluia. O Espírito Santo é a nossa identificação, diz o profeta. Que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é a nossa identificação. Aleluia. O que nos identifica como cristão não é o ser membro de igreja. Isso aqui é muito forte. O que identifica um homem, uma mulher, não é ele ser um membro de igreja, é ele ter o Espírito Santo. E quando tem-se o Espírito Santo, ele tem a palavra, ele obedece a palavra, porque o Espírito Santo guia o homem e a mulher a obedecer a palavra, porque a palavra de Deus foi escrita pelos homens cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não se choca com o Espírito Santo. Se uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, ele crê na Bíblia. Uma mulher que tem o Espírito Santo, ela crê na Bíblia, ela crê na palavra de Deus. Uma mulher que tem o Espírito Santo, ela crê em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas na igreja. Quem tem o Espírito Santo crê nisso. Quem tem o Espírito Santo obedece isso. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Mas foi Paulo que pregou. Nós não cremos nessa parte, mas tem que crer, é Bíblia, é palavra de Deus. E o Paulo mesmo disse, assim como ele diz aqui em Gálatas capítulo 1: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens. Paulo, cheio do Espírito Santo, Gálatas capítulo 1 e versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Espírito Santo, ou pela revelação de Jesus Cristo, que é o mesmo. Então, se alguém diz eu tenho o Espírito Santo não é somente falar em línguas, o Espírito Santo não é somente isto é o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo leva cada um de nós a obedecer essas escrituras, a obedecer essas palavras. Se você tem o Espírito Santo, você obedece Atos capítulo 2, versículo 31. Porque aquilo lá foi escrito por homem cheio do Espírito Santo. Amém. Isto, irmãos, dá uma grande segurança. Isto é azeite na lamparina. É isso que faz a sua vida clarear. É isso que faz você enxergar. Porque talvez você esteja cego nessa noite. Você não consegue ver essas escrituras. É porque não tem luz, não tem, as lamparinas estão apagadas. Mas quando você receber o Espírito Santo, a lamparina acender, você vai conseguir ver isto.
Você vai vir correndo dizendo: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque eu consegui ver em Atos capítulo 2, versículo 38, que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo, o dom do Espírito. É aí que você vai começar a colocar o azeite nas suas lamparinas. Amém? Glória a Deus. É muito bom nós falar sobre isso. O que é o Espírito Santo? Hoje nós caminhamos na sombra da lei, caminhamos sobre o poder da ressurreição, caminhamos pelo poder do Espírito Santo, a qual é o nosso verdadeiro selo, nosso verdadeiro advogado, nosso verdadeiro consolador, nosso verdadeiro sinal de que temos nascido de cima. Um povo raro, você é diferente. Nós somos diferentes. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, peculiar, agindo estranhamente, diz o profeta, amando de Deus em sua palavra e chamando a tudo mais de errado. A palavra de Deus é correta, chamando tudo de errado. Somente a palavra de Deus é correta, somente a Bíblia é correta. Denominação não é correta, tabernáculo da fé não é correta. Nenhuma denominação pode ser correta fora da palavra de Deus. Porque se ela for correta, qual delas, entre milhões e milhares de denominação, de seita religiosa, qual delas estaria correta se cada um tem um ensinamento, cada um prega uma doutrina, cada um tem um comandante, cada um tem ali um presidente que comanda aquilo? Qual delas seria melhor para seguir? Não. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, nada mais fora disso é verdade. Verdade é a palavra, verdade é o Espírito Santo, verdade é a grande palavra de Deus, escrita por homens cheios do Espírito Santo. Isso nos deixa muito alegres. Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos terminar e entrar na parte da oração. Oh, como as coisas de Deus é bom. A Bíblia disse, parágrafo 121 da mensagem O Sinal, a Bíblia disse: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém? A semente de Deus permanece nele. Agora, essa semente de Deus aqui é o Espírito Santo. Essa semente colocada dentro dos nossos corações é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. E como pode ele pecar quando Deus sem pecado está nele? Como pode um homem pecar quando Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? Não importa o que tenha feito, não importa o que nós temos feito, o sangue cobre. Nós estamos debaixo do sangue, irmão, do sangue de Cristo, aleluia. Ele agora é uma nova criatura, seus desejos, aspirações, e agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. Seus desejos não são os de antes. Ele expõe isso. Você diz: eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado. Ele não pode expor nada senão o sinal. Irmãos, nós estamos no momento, na última hora, nos últimos minutos. E nós temos que colocar o sinal na nossa vida.
E nós temos que pedir para Deus ter misericórdia de nós, ajudar nós. Porque não é pelas nossas vontades que nós vamos fazer isso. Porque se depender de nós, irmãos, nós não vamos fazer. Nós temos que buscar de Deus isso. Nós temos que pedir força. Pedir força para Deus nos ajudar a orar mais, a ler mais as mensagens, a Bíblia. Porque o que vai trazendo, nos aproximando de Deus, é quando nós estamos entrando em contato com Ele. E como nós entrando em contato com Ele é através da palavra. Não tem como nós entrar em contato com Deus a não ser através da palavra, da Bíblia. Lendo a Bíblia, lendo as mensagens, buscando, orando, buscando. Oh Deus, dá-nos um preenchimento. Encha nós do Espírito Santo. Eu preciso. Nós precisamos disso, a igreja precisa, eu preciso, todos nós precisamos. E quando o Espírito Santo entra em cada um de nós, há sinais. O profeta diz que há cura, a libertação, o amor aumenta, o amor divino aumenta nas nossas vidas. Nós não vamos ficar mais olhando para os erros do irmão ou da irmã. Nós não vamos olhar para ele, nós vamos orar por ela, nós vamos orar por ele. Quando o Espírito Santo dentro de nós, nós não vamos falar daquele irmão ou daquela irmã, nós vamos orar por ela. O Senhor tenha misericórdia de cada um, porque eu também sou fraco. Então, isto é o sinal de que nós estamos cheios do Espírito Santo. É quando nós começarmos orar um pelos outros. É quando o amor divino entrar nos nossos corações. E quando o amor divino entra, irmãos, a cura acontece, a libertação acontece. Que Deus abençoe a cada um de nós. Agora nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus esse preenchimento com o Espírito Santo. Que Deus abençoe.